A seguir, IIGD Irajá. Uma senhorinha, irmãos. Uma senhorinha. Mas uma senhorinha que trabalha para Jesus. Uma senhorinha que é discípula de Jesus. Porque o discípulo, ele não fica só com o conhecimento que a multidão recebe. O discípulo vai atrás de Jesus. Abre em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 9. Quem vai ler comigo, irmãos? E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Dá uma paradinha, o pessoal ainda está procurando. Lê de novo o versículo 9, vai? O 9. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Está vendo, irmãos? Agora minha pergunta, irmãos: como pode os cristãos hoje, discípulos de Jesus, andarem no meio da multidão ou das multidões fazendo as mesmas coisas que as multidões fazem? Hoje é o dia do jogo. Que bom, você acordou cedinho, veio para o primeiro culto. A maioria de vocês está sempre aqui no domingo, 7 horas da manhã. Alguns 6h30 já estão aqui. 6h30 temos a consagração, a busca do Espírito Santo. Vamos ter outro culto daqui a pouquinho às 10 horas. Esse é o primeiro, das 7. Agora, domingo que vem eu vou contar para vocês como foi o culto das 3. Se a turma das 3 veio e está aqui, como eu estou vendo alguns, 2 eu visualizei. Pastora, a senhora, 2 eu estou visualizando. Amém? Vieram de manhã no primeiro culto. Bom seria oferecer sempre. Digo isso, irmãos, de coração. Por que eu digo? É o valor que nós damos a Deus. As pessoas não entendem. Ah, Jesus não quer sacrifício, não precisa de sacrifício. Ele não precisa. Jesus não precisa de nada. Ele não precisa de mim nem de você. Ele não deixa de ser Deus sem você ou sem a minha pessoa. Ele não deixa de ser Deus. Nós sem Deus somos nada. Mas Ele, sim ou não? Vamos ser realistas. Agora, quando você se sacrifica para servi-lo, você dá uma prova de que o ama. Meu irmão, prova de amor sem esforço, prova de amor sem sacrifício, para, meu irmão. O que o mundo compreende como prova de amor? Todo mundo sabe. É os interesses, puramente interesse. A pessoa que ama, ela paga o preço, meu irmão. Nós estamos estudando isso às quartas-feiras. O amor, ele é o quê? Sofredor. O amor é o quê? Sofredor. O amor é sofredor. Ou seja, vamos lá, se a minha família está me criticando porque eu sirvo a Deus da melhor forma que eu posso, que critique. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a Jesus, Jesus disse: quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. É por isso que às vezes, irmãos, Deus não usa pessoas muito inteligentes, muito cultas, muito sábias, muito belas, muito lindas, maravilhosamente belas, e vai usar uma senhorinha baixinha e gordinha para arrebentar com o orgulho de um homem e provar o poder de cura, como Jesus fez usando essa senhora. Sim ou não? É por isso que pessoas como Saul não conseguem reinar nessa vida. Mas o Davizinho pequenininho encara um Golias, porque ele vai com o Senhor dos Exércitos.
Meu irmão, quem anda com Deus não tem como perder batalha. Quem anda com Deus só vence, meu irmão. Aí a minha pergunta: o que nós fazemos para provar a Deus que nós o amamos? Dormindo até tarde e depois torcendo. Brasil! Glória a Deus. Tá bom, vai passar uma semana, vai passar um mês. Você sofreu no dia, você sofreu, que só misericórdia de Deus. Vamos lá. O que você vai ganhar? Vamos lá, o que você ganha depois? Se ganhar, você ganha alegria. Se perder? Se perder. Cruz credo, pastora. Misericórdia. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado o quê? O que está amarrado? Fala para mim. Eu te pergunto, o que você vai ganhar? O que você vai ganhar? Se ganhar, você ganha alegria, tá bom. Alegria que todo mundo vai ter. Ela vai durar eternamente? Se perder, vai ficar triste. Alguns vão ficar desesperados. Sim ou não? Sim ou não? Tá bom, mas o que você vai ganhar? Está espantado? Está espantado? Para refletir, igreja. Para, irmãos. Se Jesus estivesse aqui na terra, se ele tivesse nascido no Brasil, crescido no Brasil, o seu ministério no Brasil, e ele nasceu, e ele está hoje com 32 anos de idade, e ele está trabalhando. Então, hoje, o domingo, vamos dizer que ele está pelas ruas ensinando e curando. Ou foi a algum hospital para orar pelos enfermos. Onde é que ele vai estar às 6 horas da tarde? Sentado diante da TV. Sentado diante da TV. Onde ele está agora? Onde Jesus... Aqui você tem o Espírito de Cristo. Onde Jesus está como homem? No céu, assentado à direita. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Você lê comigo o versículo 19? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Quem vai ler comigo? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido onde? E assentou-se onde? Onde Jesus está? Sentado à direita do Pai. É lá que ele está sentado? Muito bem. Há muitos anos atrás, chegou uma senhora à nossa igreja, e quando pôs o pé na porta, Piedade, pôs o pé na porta, o bicho manifestou. Que isso, pastor? Só de botar o pé na porta? O pé na porta. Era uma segunda-feira à noite. Quando pôs o pé na porta, abriu a porta, o obreiro abriu. Quando ela pôs o pé dentro do templo, o berro ecoou. Ah! O que ela está fazendo aqui? Eu vou matar. Vamos nós para a libertação. Matei, vou matar ela também, matei. Mas se orgulhava de dizer, matei. Expulsa o demônio, participa do culto, final do culto, vamos conversar. O que houve, senhora? Era um dia de jogo do Brasil, o seu netinho estava se afogando na piscina, e foi ficando roxo, e não conseguia voltar, e levaram às pressas para o hospital. O menino voltou, mas ainda com problemas respiratórios. Então, 3 meses.
Colocaram o bebezinho numa UTI, dentro de uma incubadora, para que tivesse os cuidados intensivos ali para sair daquele estado. E ele já estava melhorando. E anoiteceu, e aquela incubadora teria que ser regulada. Uma pessoa responsável teria que ficar dentro do local, de olho no menino e no termostato o tempo todinho, para controlar a temperatura, a fim de que em determinado momento a temperatura ficasse num nível paradinho. Mas correu todo mundo para o corredor, onde havia uma televisão, e a pessoa correu também. Alguém lembra desse caso? O que aconteceu com a criança? Virou um carvãozinho, porque a temperatura tinha que subir e descer, subir e descer. Não entendo e não sei desse tipo de tratamento, embora tenhamos aqui médicos e enfermeiros de neonatal. Temos pelo menos 2 aqui. E a criança, as costinhas colaram e a criança torrou e virou um carvãozinho. Morreu queimadinho dentro da incubadora. Esse caso rolou alguns anos na justiça, mas essa avó tinha tanto ódio das pessoas que estavam naquele plantão naquela noite, que o demônio berrava e dizia: eu estou aqui à vontade, o ódio é demais. E o demônio então dizia para mim: ninguém conseguiu tirar esse ódio, você não vai conseguir. E essa senhora levou quase 2 anos para ficar liberta. Enquanto ela não entendeu que Satanás é quem rouba, mata e destrói, ela não conseguiu parar de manifestar os demônios. Era botar o pé na porta da igreja e manifestar. Tem pessoas aqui testemunhas desse caso, tanto membros quanto obreiros. Muitos deles expulsaram várias vezes, porque o demônio encontrava um espaço enorme dentro dela. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreveu e disse: não deis lugar ao diabo. É uma dos menores versículos que a Bíblia tem. Não é o menor, que o menor tem 2 palavras, Jesus chorou, mas diz: não deis lugar ao diabo. Mas para a pessoa não dar espaço para o diabo, ela precisa viver na dependência de Deus. Ela precisa viver no seu esconderijo, esconderijo do Altíssimo. Ela precisa ter o seu corpo, que é a sua casa, cheio do Espírito de Deus. Mas ela precisa de uma visão espiritual. Foi o que os discípulos buscaram. Senhor, nós não entendemos a parábola, nos explique. E Jesus então disse o que você acabou de ler ainda há pouco. Às multidões, aos outros, se fala por parábolas, porque eles não dão atenção, não querem entender mesmo. Mas a vós não. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu quero encerrar este culto com uma palavra que está no Apocalipse. Sabe por quê, irmãos? Antes de você mexer. Porque muita gente vai chegar diante de Jesus no dia do juízo e não cumpriu a missão que Jesus lhe deu. Cada um de nós tem uma missão. Todos nós discípulos temos a mesma missão: servir a Deus acima de tudo. Sermos úteis ao nosso próximo. Fazemos o bem a todos. Mas a chamada de cada um é pessoal. É de cada um mesmo. Porque naquele grande dia, todas as obras que nós fizemos, o que você fez para restaurar sua vida, o que você fez para se santificar, o que você fez aqui na terra para restaurar
uma vida, uma família, ganhar uma alma, tirá-la das trevas, tirá-la da macumba, tirá-la da cegueira espiritual. Mas o que você fez pela sua vida, para ser luz de Cristo sobre a face da terra, o que você fez como mulher, o que você fez como homem, o que você fez, como você viveu como esposa, como você viveu como marido, os frutos que você produziu ou não produziu, como você foi como pai, como você foi como mãe, tudo isso é a nossa missão. E aí todas essas coisas são chamadas por Deus de obras, são trabalhos. Isso vai nos acompanhar até aquele grande dia. Isso vai estar junto conosco, em nós, na hora da prestação de contas. Então vamos agora em Apocalipse. Lá no capítulo de número 14, versículo 13. Quem lê comigo, irmãos? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aos 17 de junho de 2018, que bom que você tem um culto que vai te acompanhar. Você acordou cedo, saiu da sua casa, veio à igreja adorar a Deus, ouvir a sua palavra, alimentar a sua fé, para continuar os trabalhos, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como profissional, como discípulo de Cristo e exemplo para o mundo. Todos os trabalhos, as obras vão te acompanhar. Mas hoje você colocou Jesus em primeiro lugar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.